bom dia. Bom dia. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, que é muito grande, uma alegria conhecer os irmãos pessoalmente. Ao longo dos últimos dias eu estive conversando mais com o Max, que foi quem intermediou essa chegada aqui. E desde ontem até hoje eu tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês, de ouvir algumas histórias, e a história da formação desta igreja. E conheço algumas das pessoas que passaram aí pela trajetória de vocês. E fico alegre de ter a oportunidade de servi-los nesses dias. A oração é que Deus abençoe muito os irmãos, abençoe essa igreja, faça prosperar o trabalho dele aqui, de evangelização, para que o povo dessa cidade seja alcançado. Deus abençoe vocês. E antes da gente abrir a palavra de Deus para considerar o texto bíblico, quero só oferecer algumas palavrinhas de salvação. Eu represento 3 ministérios diferentes que ocupam quase todo o meu tempo. E um deles é o Ministério Fiel. Sei que quem conhece toda Fiel, livros cristãos aqui no Brasil. Amém. Esse trabalho da Fiel é um trabalho assim, que envolve a produção de conteúdo de ensino do povo de Deus. Então a Fiel tem conferências, tem um projeto de cursos online, tem suas publicações. E o meu trabalho na Fiel é como editor. Eu sou aquele sujeito que escolhe os livros que são publicados e que assegura a produção deles, né? Então, eu costumo brincar, estava dizendo isso para o Marcos ontem, eu tenho um trabalho aqui muito bom, porque eles me pagam para ler livros, e isso não é nada ruim, né? Mas é um trabalho abençoador, é a oportunidade de escolher livros ali que possam ser úteis para o povo de Deus, para os irmãos mesmo, né? E que expliquem textos bíblicos, que ajudem na instrução, na edificação do povo de Deus. Fiel para o ministério na internet é muito amplo. Não sei quantos de vocês aqui têm oportunidade de acessar as páginas do Facebook, do site da editora, mas lá vocês podem encontrar muitos recursos. Esse tema que vocês estão estudando, por exemplo, é um tema muito rico, vital para a nossa caminhada cristã. E se você deseja se aprofundar mais, pode encontrar artigos, livros, vídeos, até materiais assim, de curso que serão de auxílio nos seus estudos da Escritura. Então esse é um ministério no qual eu trabalho e dedico boa parte do meu tempo, e eu quero trazer o abraço da Fiel para os irmãos. Também sirvo num ministério chamado Seminário Martin Luther, um seminário que tem a proposta de auxiliar na formação de pastores, missionários, obreiros, professores que sirvam no ministério cristão. Nossa principal preocupação como seminário é instruir as pessoas a servir o povo de Deus. Nós não temos aquela preocupação grande assim em ser uma instituição acadêmica, né? Ainda que a gente procure ter professores que sejam bem instruídos, que tenham boas credenciais e tudo mais. Mas o nosso alvo maior é ajudar aquele que deseja servir o povo de Deus a ter as ferramentas necessárias para que ele exerça um ministério rico, completo, tanto no campo do ensino, como do aconselhamento, como do pastoreio, como de missões, como de evangelização e tudo mais. É um trabalho novo. Nós começamos esse seminário há 3 anos e meio, mais ou menos, e funciona lá na cidade de Ouvida, que é São José dos Campos, na cidade de São Paulo, e é um curso semipresencial. Nós, inclusive, temos alguns alunos aqui do Distrito Federal, temos alunos, na verdade, do Brasil todo, porque o nosso modelo favorece aquelas pessoas que exercem atividade profissional e não podem frequentar um curso regular. Então, peço que vocês se lembrem de orar pelo trabalho do seminário mais indústria. Eu comecei esse seminário junto com o pastor Franklin Ferreira, um autor bem conhecido, um amigo muito querido, mas tem publicado alguns livros aí por várias editoras do Brasil. E ele é um dos professores da casa, e da Igreja Batista Graça, que foi mencionada aqui, é a igreja onde eu tenho agora o privilégio de pastorear. Na verdade, eu tenho sido ordenado pastor, um dos pastores daquela igreja já há 3 anos, e servi no Ministério Diaconal por muitos anos, que é uma alegria muito grande. E nesses últimos anos, Deus tem me chamado para o serviço pastoral, que envolve particularmente a pregação e o ensino,
Ainda que eu não ofereça tempo integral à igreja, por causa do trabalho seminário da Fiel, nós somos 4 pastores ali, inclusive o pastor Gilson, que foi mencionado pelo irmão. E ali eu tenho o privilégio de servir como alguns pastores e de ensinar todos os domingos, pregar todos os domingos. E temos tido um tempo muito rico ali, uma igreja irmã desta igreja, que é uma igreja jovem ainda, foi iniciada no começo dos anos 80, lá na cidade de São Luís, Campos. E Deus tem sido bom com a gente ali em trazer um povo que ama as Escrituras, que ama o Senhor, com o qual a gente pode desfrutar de boa comunhão e onde a gente pode ver as evidências da obra transformadora do Evangelho. Sabe onde você vê a obra transformadora do Evangelho? Do seu lado, na igreja de Jesus Cristo. É ali que você realmente pode testemunhar aquele poder de Deus que transforma vidas. Né? Mesmo que a gente encontre o testemunho disso na página das Escrituras, que é uma grande delícia das nossas almas, e nos muitos livros que foram escritos, é na igreja mesmo que nós vemos na realidade aquilo que Deus faz na vida dos homens e das mulheres. Então, as pessoas que abraçam a fé em Jesus Cristo. E nossa igreja ainda tem tido a oportunidade de ver pessoas abraçando a fé e caminhando na vida de piedade, e isso é muito grato. É um prazer muito grande servir esses irmãos pelo ensino. Eu quero pedir que vocês olhem por esses 3 ministérios, o trabalho que o Fiel faz, o trabalho que o nosso seminário tem feito. Nós estamos aí com 125 alunos, 130 alunos mais ou menos, de 3 turmas diferentes, então temos muito trabalho. E o trabalho da nossa igreja, que é um trabalho que é crescente também, e Deus me dá graças. Nem precisa orar por nós, para que nós sejamos fiéis, caminhemos debaixo da graça e da dependência do poder do Espírito de Deus, porque a gente entende que todo o trabalho que a gente faz, seja numa área eclesiástica, como o seminário, Fiel, ou seja, na própria igreja, é preciso que haja a bênção do Senhor, na direção do Espírito dele, porque senão não dá lugar, não é mesmo? É assim que Moisés orou ali diante do povo, pedindo a Deus que a glória dele fosse a fé. Se não fosse pela glória do Senhor ali, indicando o caminho, batendo o caminho para eles, eles não poderiam caminhar, não poderiam seguir. Na nossa jornada cristã, na nossa peregrinação, é assim, precisamos que Deus vá à frente, que Ele indique o caminho e que Ele conceda a graça dele para que a gente seja capaz de seguir. Assim a gente pode caminhar nesse mundo aí cheio de perigos, de lutas, dos dramas da vida que a gente enfrenta, porque a graça sustenta a gente. Então lembre-se de orar pela Igreja Batista da Graça, no trabalho de seminário na Cabeça e do Ministério Fiel. Então eu quero trazer um abraço desses 3 ministérios a vocês e dizer que nós, nossa igreja, podemos orar para essa igreja aqui. E os irmãos são alvo das nossas orações, são alvo do nosso amor. E saibam que tem aqui na cidade de São José dos Campos uma igreja que lhes é fraterna e uma casa onde vocês serão sempre muito bem-vindos. Meus irmãos, eu tive então aqui o desafio do nosso irmão de trazer algumas meditações sobre a vida de piedade no Evangelho. Bem, o que eu vou fazer é o que eu faço em igreja. Eu vou ler a Escritura com vocês e a gente vai ler a Escritura juntos e buscar entender o que a Escritura ensina para a gente sobre isso. E uma passagem que eu aprecio muitíssimo e eu quero oferecer aos irmãos nesta manhã é a que se encontra logo no primeiro capítulo da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu gosto muito dessa epístola. É uma epístola muito rica. E sabe, aqui, para a igreja dos irmãos, é uma epístola que pode ser lida assim com muito proveito. Eu digo isso porque aquela igreja é talvez das igrejas do Novo Testamento e das epístolas, aquela que é a mais jovem e aquela que também enfrentou lutas assim bem duras. Esta carta aqui é escrita para uma igreja que tinha acabado de ser plantada, de ser iniciada. Fazia pouco tempo que ela estava operando. Então, para igrejas novas que estão começando o seu ministério, né, que estão começando a sua jornada como igreja, como
uma comunidade do povo de Deus, a leitura de Tessalonicenses é algo proveitoso, porque ajuda-nos a perceber coisas que precisam ser reparadas, corrigidas, e também a perceber a ação de Deus numa congregação que acaba de se iniciar. Eu sei que vocês estão reunidos aí como igreja há não muito tempo, 6 ou 7 anos, mais ou menos, né? Então, eu quero recomendar que a leitura dessa epístola, a meditação no texto dela, será alguma coisa útil e proveitoso aos irmãos, né? E nós vamos tentar, então, tirar deste primeiro capítulo alguns pensamentos que nos ajudem a refletir o nosso tema de viver a verdade cristã. Antes, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Então, por favor, vamos falar com Deus agora, com as nossas trocas, e dizer: Senhor, Tu és o Deus bendito, louvamos o Teu nome. Tu és o nosso Senhor, Senhor das nossas vidas, e agradecemos a oportunidade rica de, em Jesus Cristo, estarmos reunidos aqui com a Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Ajuda-nos a aprendermos de Ti da Tua palavra, que ela sirva para a nossa instrução, para a nossa edificação na justiça. Em nome do Senhor, nós oramos com muita gratidão. Amém. Antes da gente ver o texto, deixa eu contar uma história para vocês. Há muitos anos, uma equipe de missionários chegou numa cidade pequena que não sabia nada sobre Jesus. E eles, os missionários, não tinham muitos recursos, mas chegaram ali por causa até de dificuldades que tinham enfrentado lá na cidade anterior onde eles estavam. E pararam nessa cidade. Mas quando chegaram lá, passaram a falar de Jesus. Reuniram-se em lugares públicos e pregaram Cristo. E, bem, eles tinham só o Velho Testamento na mão, mas falaram de Jesus com tanta privacidade, anunciaram o Evangelho, a boa nova de salvação, com tanto entusiasmo, com tanta convicção, que o resultado do trabalho ministerial desses missionários foi a conversão de muitas pessoas. E tanta gente se converteu ali, que logo uma igreja nasceu lá naquela cidade. Mas essa igreja nasceu ali já debaixo de muitas dificuldades. Eles enfrentaram lutas mesmo. Pessoas que se opuseram ao trabalho deles, e assim, familiares, gente que se separou por causa de familiares, por causa da igreja. Mas eles tinham muita confiança em Deus. E estavam ainda debaixo daquele primeiro impacto que a mensagem do Evangelho causa na vida de um cristão. As famílias se ajudavam mutuamente no meio das lutas, das dificuldades, as pessoas se importavam umas com as outras e ajudavam umas às outras. Eles abandonaram seus pecados, seus vícios, seus maus hábitos, aqueles padrões comuns de comportamento foram abandonados. E de repente, aquela igreja começou a se tornar conhecida. E muita gente falava dela em todo lugar. É quase como se um verdadeiro avivamento da fé houvesse acontecido ali, naquela cidade. E que igreja é essa? Essa igreja aqui, em Tessalônica. A primeira igreja batista reformada de Tessalonicenses. Vamos entender como que aconteceu isso. Um pouquinho sobre a história dessa cidade, um pouquinho sobre a história de como o Evangelho chegou ali. Tessalônica é uma cidade que existe até hoje. Tem até falava ontem na faculdade. O nome de Salônica, uma cidade grande, importante, fica lá na Grécia, perto de Atenas. Mas ela, na verdade, é uma cidade já milenária. Ela foi iniciada como uma luta por Cassandro, um jovem general que era do exército de Alexandre o Grande. E ele deu o nome da cidade de Salônica em homenagem a Alexandre Alexandre, que dá esse sentido a uma paixão. E a cidade fica numa área muito bem irrigada, muito privilegiada da Macedônia. De lá se pode enxergar aquele famoso Monte Olimpo, que segundo a mitologia lá dos gregos, é o lugar de habitação daqueles deuses. E quando o apóstolo Paulo chegou ali, era uma cidade
que agora estava debaixo do governo romano. Mas uma província que tinha certos privilégios políticos do governo romano, porque enquanto ainda estivesse debaixo de uma influência cultural dos gregos, politicamente ela aderiu ao Império sem grandes resistências e por isso obteve certos privilégios. O apóstolo Paulo, a escritura conta lá no Evangelho de Atos, pelo livro de Atos, não seria próprio chamado Evangelho de Atos, porque o livro de Atos é um livro que conta a história da expansão do Evangelho. Mas a segunda viagem missionária que ele realizou, ele então estava ali ministrando na Ásia. Vocês se lembram, Paulo falava aos gentios, principalmente. Ele ia para aquelas regiões mais distantes. E então ele estava na Ásia e viu um sonho, uma visão, um jovem grego, um jovem macedônio. E ele disse assim: passa a Macedônia. Bem, não era plano de Paulo estar ali naquela região, naquele momento. Mas diante desta visão, então, ele decidiu que iria a Macedônia. E a primeira cidade onde ele chega na Macedônia, na Europa, foi a cidade de Filipos. Ele chegou ali e passou a pregar o Evangelho, como era o padrão dele. Normalmente ele procurava uma sinagoga e anunciava o Evangelho aos judeus da diáspora que viviam na cidade, e os gentios que viviam ali, os judeus helênicos, eles também ouviam a mensagem e normalmente isso causava uma grande comoção. Foi isso que aconteceu em Filipos. Mas a comoção foi tão grande que houve problemas. Também era um padrão. Parece que havia sempre problemas onde Paulo pregava, porque as pessoas abandonavam realmente os seus ídolos, abandonavam os seus velhos padrões de vida, abraçavam a fé com tanta convicção que isso às vezes trazia algum tipo de distúrbio na cidade. Em Filipos foi assim. As pessoas ficaram desandadas com Paulo, achando que poderia trazer prejuízo. Então, ele foi encarcerado, foi açoitado publicamente, houve uma comoção muito grande dele, Silas. E nós conhecemos essa passagem que Deus o livrou ali das cadeias. Mas ele entendeu então que deveria prosseguir viagem. E ele sai de lá. Essa história toda é contada em Atos, capítulos 16, capítulo 17. Os irmãos podem ler essa passagem depois. E então ele sai de Filipos, depois de ter sido ultrajado com Silas, e chega em Tessalônica. Uma diferença aí de 175 quilômetros de uma cidade para outra. Ele não dava carros, automóveis, ele ia a pé mesmo. Várias vezes. Era uma longa caminhada. Mas chegou ali, na Jerusalém. Chegou cansado, chegou abatido, chegou depois de ter sofrido muitas chicotadas nas costas, depois de ter passado por um cárcere romano, na cidade de Filipos, no século I, não era lá muito confortável, né? Se a gente acha que as condições dos presídios brasileiros é alguma coisa assim muito ruim, será que dá para a gente imaginar como era o presídio daquele período, no tempo do Império Romano? Tudo bem. Mas Paulo então chega finalmente em Tessalônica. E o texto de Atos vai dizer então que ele chega naquela cidade e a primeira coisa que faz é ir à sinagoga, com o texto do Velho Testamento nas mãos, porque ele tinha, abre o texto do Velho Testamento como Jesus fez, conforme está registrado lá em Lucas, lá pela estrada de Emaús, abrindo os profetas, abrindo a lei, abrindo ali os salmos, ele passa a falar quem ele é. Foi o que Paulo fez. Ele passou a demonstrar aos judeus que os textos que faziam a promessa do grande Messias, do ungido de Deus, daquele rei que ele iria, que se assentaria no trono de Davi, que ele já veio, é Jesus, e que Jesus foi crucificado pelos judeus. E então, os judeus daquela cidade começaram a crer em Jesus. Mas, depois de 3 semanas ensinando ali naquela sinagoga, também os gentios, os pagãos, aqueles que não tinham compromisso com a fé judaica, aqueles que eram idólatras, conforme a gente cantou aqui sobre os ídolos, né, que são simulacros, né, de divindades, na verdade são até demônios. Então, lá naquela cidade, como toda cidade gentílica, ainda mais uma cidade debaixo da influência da cultura grega, do Olimpo, haviam muitos deuses. E aquelas pessoas adoravam esses deuses. Mas o texto bíblico dá conta de que estas pessoas também tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho pregado por Paulo e abraçaram a fé em Jesus. É isso que acontece em Tessalônica quando Paulo chega ali. Ele vai junto de Silvano,
Silas e Timóteo. As epístolas aos Tessalonicenses são as mais antigas das Escrituras. Muito provavelmente os estudiosos dizem que esta primeira epístola aos Tessalonicenses provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu. Ele também ficou pouco tempo lá. O texto bíblico vai contar que, mesmo lá em Tessalônica, depois de um grande movimento de conversão, de pessoas abraçando a fé, houve também perseguição. Perseguição dura, difícil mesmo. De modo que ele não pôde mais permanecer ali. E ele foi embora. Passou por Atenas, e depois de Atenas ele foi parar em Corinto. Passou lá depois de 3 anos em Corinto. Mas é de Corinto, então, depois de ter passado por Atenas, que ele escreve essa carta lá para o ano 51 da era cristã, entre o ano 51 e 53. E ele escreve essa carta aqui que nós vamos ler agora, daqui a pouquinho, esse primeiro capítulo pelo menos, e oferece ali várias instruções para o povo. Na verdade, ele assina essa carta aqui junto de Timóteo e Silvano. Silvano é a forma latina de Silas. E tem vários propósitos nesta carta. Ele quer oferecer ajuda para esta igreja, porque ele tinha uma sincera, genuína preocupação com ela. É tão bonito quando a gente lê os capítulos 2 e capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Sabe por quê? Porque a gente vê a descrição de Paulo como pastor naquela igreja. E ali ele usa palavras muito afetuosas. É quase como se ele estivesse se lembrando do rosto daquelas pessoas, da história delas, das lutas delas. E ele se compadece com um amor sincero por elas. E então ele passa a dizer ali como foi o comportamento dele enquanto ele foi, por assim dizer, o pastor daquela igreja. E o quanto ele as amava, como ele as queria bem, como ele se preocupava com as posições doutrinárias delas, como ele se preocupava com o fato de que a posição doutrinária afeta, sim, a vida de piedade. E instruções que ele vai dar para aquele povo, para que ande em novidade de vida, para que ande em santidade, para que prossiga no caminho da piedade, para que prossiga no caminho da santificação, para que prossiga nas virtudes cristãs do amor ao próximo, do cuidado uns com os outros. Nessa carta ele fala sobre todas essas coisas. Ele vai destacar, ele vai enfatizar algumas das virtudes que essa igreja tinha, mas também ele vai apontar algumas preocupações. Por exemplo, essa igreja parece que tinha uma dificuldade na área do discernimento, que haviam certos ensinos que talvez não puderam ser amadurecidos ali e eles entenderam mal. Eles não sabiam, por exemplo, coisas assim importantes sobre as circunstâncias da volta de Jesus. Alguns deles tinham medo de que aqueles que morreram antes da volta de Jesus teriam algum tipo de prejuízo em relação àqueles que estavam vivos quando Jesus voltasse. Essas eram algumas das preocupações que Paulo tinha com aquela igreja e coisas que ele precisava corrigir. Ele fala nessa epístola sobre a importância de corrigir as deficiências da fé daquela igreja. O que é um bom sinal, porque ainda que nós tenhamos fé, a gente precisa reconhecer que na nossa riqueza nós temos ainda carências, temos certos buracos que precisam ser preenchidos. Nós nunca chegaremos à plenitude do conhecimento da fé desse lado da eternidade. E isso deve dar-nos um senso de humildade. Paulo diz isso para eles. Por mais que essa igreja fosse virtuosa, por mais que essa igreja fosse convicta de muitas coisas, havia deficiências. E que isso nos ajude a colocar as coisas na devida perspectiva, né? Se essa igreja aqui, com uma proximidade tão grande do próprio Senhor Jesus e do apóstolo Paulo tem as suas deficiências, nós também temos as nossas. E precisamos da graça de Deus para suprir essas deficiências. Por isso, que a altivez e a arrogância por parte de igreja e por conta de conhecimento doutrinário é uma tolice enorme. É um erro gravíssimo. É algo que não pode ser assim, não pode ser facilmente digerido. Né? Já viu aquelas pessoas que não sabem nada, aí aprendem alguma coisa e agora acham que sabem tudo. E porque acham que sabem tudo, começam a agir mal com aqueles que eles julgam que não sabem nada. Olha, mas que bobagem. Mas vamos lá. Já está chegando o texto, tá bom? Estou só dando início. Bem, Paulo exorta essa igreja para que sejam criteriosos. Outra coisa, ele percebe deficiência na fé deles. Hoje em dia as pessoas usam o Facebook, a internet, para discussões e debates teológicos. Muita gente usa a verdade
não para edificação, mas só para provar que está certo. Olha, Paulo faz aqui. Ele encontra deficiências, ele ensina. É isso que se faz quando se encontra deficiências. Se ensina. Se ensina com amor, se ensina com paciência, se ensina com o senso de que quem realmente concede o conhecimento é o Espírito de Deus. Se ensina que, na dependência de que Deus supra aquelas áreas de deficiência. É o que ele faz. Ele ensina muito graciosamente a seguir. Não aponta dedos, dizendo, vocês estão errados, entendeu? Ele faz isso algumas vezes só em casos graves. Por exemplo, Gálatas. Em Gálatas, Paulo vai sangar. Porque ali eles estão mexendo com uma coisa que não estava mexendo. Eles estão mexendo com o Evangelho. Ele diz assim, vocês estão pregando outro Evangelho, sejam malditos, seja anátema, a palavra mais feia que tem ali, toda a escritura, a palavra mesmo, que ele usa ali, né, para definir quem mexe com aquilo que é essencial na fé. Seja anátema. Se tiver um outro evangelho que seja pregado por um anjo do céu, seja maldito. Então, quando é o caso assim, ele usa uma linguagem mais dura. Mas, de modo geral, o apóstolo Paulo é sempre muito gracioso no seu ensino, condescendente até, porque ele entende que é Deus quem vai suprir aquelas deficiências de conhecimento. E aqui ele chama essa igreja a ser criteriosa. As questões concernentes à volta de Jesus e tudo mais. Isso está no capítulo 4 dessa epístola. Depois você pode ler para conferir isso. Muito bem. Há muitas coisas preciosas para a gente aprender aqui. Eu quero destacar 3 que estão no capítulo 1. Aí a gente precisa ler o capítulo. Ele não é muito grande, então eu vou fazer a leitura. Se vocês quiserem, podem tocar nisso. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, veja só, muitas coisas aqui, né? A gente poderia passar o sábado todo pensando nas preciosidades que o apóstolo Paulo fala sobre esta igreja. Não se preocupe, a gente não vai tratar o sábado todo. Aliás, muito bom, né? Eu quero agradecer aos irmãos que se reunirem no sábado de manhã para ouvir a palavra de Deus. Sei que vocês todos devem ter seus compromissos e outras coisas que poderiam estar fazendo. E é privilégio a gente poder dedicar um tempinho para estudar o texto bíblico, né? Bem, vamos lá. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui para vocês, dois destaques. Paulo, quando ele se apresenta a essa igreja, ele os lembra. Lembra aqueles irmãos, né, que eles são, primeiro, igreja. Igreja é o povo de Deus. Não é este prédio onde nós estamos. Isso aqui é uma circunstância da igreja. Importante. O local, o espaço público, importante. Eu já podia um cristão da igreja, lá em Moçambique, que estão embaixo de uma árvore, sentados no chão. É a igreja. A árvore é a igreja. As pessoas são a igreja. A igreja é composta daquelas pessoas que depositaram sua fé em Jesus Cristo. E que
fazem ali um pacto comunitário de viverem juntas, servindo umas às outras em amor e caminhando juntas na fé, debaixo da instrução da palavra de Deus. E Paulo então lembra aqueles irmãos lá naquela cidade que eles são igreja. E um dado importante, né? Você não tinha um prédio assim, bonito como esse, normalmente não era assim. As pessoas que viviam nas casas naquele tempo, eles não construíam prédios para as reuniões. Elas se reuniam nas casas umas das outras. Então, às vezes, na reunião era na casa de um, às vezes na casa de outro. Até porque, ainda que naquele tempo ainda não havia perseguição do Império Romano contra eles, mas havia hostilidade para as pessoas da cidade. Elas não entendiam muito bem. Sabe? O cristão, curiosamente, era acusado de ser ateu, porque não tinha muitos deuses. Apesar de ele ter o Deus único, verdadeiro, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo, para um pagão comum, era considerado uma forma de ateísmo. Mas eles são a igreja. E há algo importante aqui sobre esta palavra de Paulo na sua salvação. Porque é uma igreja que está afirmada em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Paulo lembra então esta jovem congregação que a igreja pertence a Deus. A igreja é propriedade exclusiva dele, não é nossa. Há um sentido de reino aí nessa visão, sabe? A igreja de Cristo está em todo lugar, desde a vida do Senhor Jesus Cristo, sua morte, ressurreição, ascensão, sessão ao lado do Pai. Sua igreja vem sendo formada. Ela é percebida em congregações locais, visíveis, em toda a face da terra. E ela é nossa. Eu já passei em frente de alguns lugares aí, mesmo na cidade, mas naquela cidade também. Não é privilégio dos irmãos. Igreja do apóstolo fulano de tal. Aí tem a foto do apóstolo. Igreja de não sei quem. Bispo, e o destaque ali é o apóstolo, é o bispo, é o líder, né? Aquela figura de proeminência que alguns acham que tem poder mágico, né? Que faz alguma coisa assim especial, um homem melhor do que os outros. A Escritura não dá conta disso. Os pastores do rebanho de Jesus Cristo, os servos do Senhor. A palavra da serva é escrava. É uma palavra que esses apóstolos acham que não se identificam muito com ela. Mas é essa palavra que a Escritura entende, né? De nós, escravos. Mas a igreja de Deus é em Cristo. Não é do fulano, nem do ciclano, e nem nossa a propósito. Não podemos exercer domínio sobre o povo de Deus. Líder, pastor, cuida do rebanho, ele ensina, instrui, dirige, debaixo da graça do Senhor, mas a igreja é de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma lembrança importante para aquela congregação, de que eles foram fundados pelo próprio Deus. Tá, sabe, isso também é consolador, ainda mais para um povo que estava sofrendo perseguição. Estava mesmo. Vamos estender lá em Atos, você percebe que a coisa ficou feia, houve um rebuliço muito grande ali, por causa da fé deles. Esse rebuliço resultou em pessoas perdendo seus empregos, pessoas perdendo suas casas, pessoas perdendo contato com familiares. Isso faz o povo sofrer, não é mesmo? As pessoas sofriam, era dramática a situação, mas elas se ajudavam mutuamente. E aqui estão sendo lembradas de que todo esse sofrimento e luta que enfrentaram estava ali debaixo do cuidado do Senhor, porque eles não tinham sido fundados por Paulo, eles não tinham sido fundados por Silas ou por Timóteo, eles não eram a igreja de Paulo, mas a igreja de Deus. E isso faz toda a diferença, porque isso coloca as coisas na devida perspectiva. Por isso que nessa epístola mesmo, aliás, lá no finalzinho do capítulo 5, Paulo vai poder falar para eles: alegrai-vos. Poderia parecer até insensível, né? Imagina um povo que está sofrendo, tem gente até morrendo no meio, e você chega para falar: alegrai-vos. Claro, o apóstolo Paulo faz isso de modo todo circunstanciado. Ele coloca as coisas na devida perspectiva. Olha, vocês são a igreja de Deus, foram alcançados pelo Evangelho transformador de Cristo, que mudou a vida de vocês e te deu uma nova esperança.
a esperança da vida eterna com Cristo. E que este Cristo agora transforma a vida de vocês e sustenta a vida de vocês. Então, mesmo nas lutas, nas tribulações e nos problemas, vocês podem se alegrar. Porque o que são essas coisas diante da eternidade? O que são essas coisas diante daquilo que Cristo fez por você? É isso que Paulo faz. Por isso ele pode, com autoridade, chamar aquela igreja a se alegrar. Mas em primeiro lugar, ele lembra aquela igreja que ela pertence ao Senhor Jesus. O fundamento de toda a igreja é Cristo. Que, aliás, deve ser um critério para a nossa comunhão com os demais irmãos da fé. Uma igreja que seja de Deus e em Cristo. Nós temos as nossas distinções doutrinárias. A igreja hoje ela se manifesta em confissões diferentes de fé. Nem toda igreja é igual, não é mesmo? Mas, se há um grupo de pessoas que está reunida em Deus e em Cristo Jesus, veja só, isso tem muitas implicações, tá? Aqui não vai dar tempo de eu explicar aqui tudo que envolve uma igreja genuína estar em Cristo Jesus. Mas se esta é a verdade de uma congregação, ainda que haja distinções doutrinais, nós não só podemos, como devemos estender a nossa peça de comunhão com esses irmãos. Paulo também vai dizer isso lá em Efésios capítulo 4. Ele vai falar do esforço necessário que a gente deve fazer para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta é uma exortação importante, porque, mais uma vez, qualquer comportamento diferente disso parece dizer que nós somos melhores, nós somos especiais e a igreja é nossa. A igreja do Senhor é Jesus Cristo, e é Ele que edifica. E há níveis diferentes de maturidade nas igrejas, em todo canto. Mas ele deve ser o fundamento da igreja. É isso que Paulo está lembrando os Tessalonicenses aqui. Quer dizer, elas estão ali, aquelas pessoas, porque elas ouviram o Evangelho, foram regeneradas pelo poder do Espírito, creram em Cristo, porque é isso que é necessário para que seja regenerado, para que seja salvo. Elas creram porque foram regeneradas, né? Elas expressaram fé e arrependimento no Senhor Jesus Cristo. Foram justificados, adotados, estão sendo santificados e serão glorificados, preparados para aquele encontro triunfal com Cristo nos céus, conforme aliás ele vai dizer aqui no capítulo 4, lá nas alturas. Então, a igreja é constituída de pecadores, homens e mulheres, mas que foram redimidos, comprados pelo sangue de Jesus, conforme Paulo vai dizer lá em Atos, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso. O apóstolo Pedro vai chamar a igreja de nação santa, etnia santa, de povo e família de Deus, dos escolhidos desde os tempos eternos, e que devem viver em comunhão, se ajudando e se amando mutuamente, desenvolvendo em si o caráter de Jesus Cristo, exortando-se mutuamente nas suas faltas, nas suas falhas, nos seus pecados, sendo que haja este cuidado amoroso de um para com o outro, para que a gente não tropece. João Calvino, quando comenta essa passagem, que ele diz assim, que a igreja é a igreja de verdade quando Deus a preside e Cristo reina. A igreja não é igreja se não for fundada em Deus e reunida em Jesus Cristo. Então, tudo que somos, tudo que temos enquanto povo de Deus, todo o nosso senso de identidade, nosso senso identitário, toda a razão de ser do nosso ajuntamento, mesmo hoje aqui, nesta tarde, esta manhã, perdão, da nossa conferência, está fundamentado em Cristo Jesus e no reino dele. No Evangelho transformador, que é a boa nova de salvação, Deus trouxe ao mundo através de Cristo. É isso que faz de nós igreja, que faz de nós povo de Deus. Tudo que a gente tem vem dele, não vem da gente. Não são nossas virtudes, não é porque a gente é mais inteligente, não é porque a gente é mais bonito, não é porque a gente é mais esperto, é porque Deus é bom, é porque Ele resolveu graciosamente, e eu vou ser tautológico aqui, que é abundante, Ele resolveu graciosamente exercer a sua graça para conosco. Ele resolveu amorosamente estender o seu amor para conosco e nos chamar para junto da família dele, nos identificar como seu povo, de modo que a gente pode olhar um para o outro agora e falar: Deus, nossos irmãos,
de modo que a gente pode olhar um para o outro e dizer, é cristão, porque é seguidor, discípulo de Jesus Cristo. A igreja, então, é um ajuntamento de pecadores feitos cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que se unem agora no pacto de comunhão e de serviço para a glória de Deus. Na igreja nós temos o Evangelho visível, para você tocar no Evangelho pela vida do seu próximo. E o apóstolo Paulo ele prossegue. Aqui no verso 2, ele vai destacar algumas virtudes que são essenciais a uma igreja de Deus reunida em Cristo Jesus. Veja só o que ele diz: dando sempre graças a Deus, e Paulo ora com gratidão por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Interessante. A ideia de mencionar aqui é que ele se lembra mesmo de cada pessoa, lembra o nome delas. Quando você lembra o nome de alguém, você lembra a identidade de alguém, a história daquela pessoa. E ele se lembra disso. Coloca essas coisas ali diante de Deus, rogando que Deus tenha compaixão e cuidado daquelas pessoas. E lembra dessas pessoas em oração com gratidão. Interessante, né? Outra coisa bonita que a gente tem nesse texto, com gratidão, com ação de graças. Mesmo que mais tarde ele vai falar das deficiências, das coisas que precisam ser corrigidas, porque ele vê para as pessoas a realidade da operação poderosa do Evangelho que transforma vidas. E isso traz ao coração de Paulo gratidão. Por isso ele fala com ação de graças ao Deus de vocês. E aí, veja só, no verso 3 ele vai destacar algumas virtudes importantes que devem caracterizar uma igreja de Jesus. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. Você quer 3 virtudes importantes do povo de Deus em todo lugar? São essas 3. Não que outras virtudes não sejam importantes, mas Paulo destaca essas virtudes quase que em todas as epístolas dele. Ele vai identificar essas virtudes como dons, presentes, que vêm da parte de Deus para o povo dele. Coisas que Deus comunica ao povo e que são essenciais. Essencial é aquilo que é a essência, aquilo que é o fundamento, que é o mais importante. Né? E isso é importante. Uma igreja verdadeira de Deus, fundada em Cristo Jesus, ela será dotada de fé, de esperança e de amor. Estas coisas precisam estar presentes na experiência da igreja. São dons essenciais que vão caracterizar o povo de Deus como sendo povo de Deus. Até o ponto de sempre dizer que há uma congregação em que essas virtudes não estejam presentes, é que se duvidar se de fato ali um evangelho transformado. Bem, mas Paulo faz o seguinte, ele vai qualificar esses dons. E ao fazer isso, ele realça os efeitos que estes dons de Deus produzem. Porque quando a gente recebe um dom de Deus, este dom precisa produzir efeitos na comunidade, na realidade da vida, do dia a dia da pessoa. O que eu estou dizendo com isso? Olha só, ele diz que a fé dessas pessoas é o quê? Operosa. O amor é o quê? E a esperança? Firme. Muito bem, então você percebe que ele está qualificando esses dons, quase que como demonstrando que quando estes dons estão presentes, eles produzem frutos, eles produzem efeitos. Vamos então pensar em cada um desses dons aí rapidamente. O primeiro deles que ele vai destacar aqui é a fé. A fé é aquilo que é mais basilar. Basilar é básico. Ele está na base. Para o cristão. Sem fé a gente não pode dizer que é cristão. Tem gente que acha que fé é você querer muito que uma coisa aconteça. Eu lembro de uma senhorinha que conheci uma vez, ela dizia, muita fé em Deus, fulano vai conseguir tal coisa. Mas essa fé que ela dizia que tinha, era, quando eu fui tentar entender, uma vontade muito grande de que uma coisa acontecesse. Um desejo muito grande de que uma coisa aconteça. Bem, segundo a Escritura, isso não é fé. E talvez esse aspecto esteja presente, mas não é fé. A palavra é usada de forma mais variada possível, né? Você vê que quando vai fazer aqueles jogos de loteria, você vai fazer o quê? Uma fezinha, não é isso? Ele tem uma vontade muito grande que o número dele lá sendo sorteado, ganha aquele dinheiro todo, né? Ele seguiu o conceito do apóstolo Paulo: quem não quer trabalhar, também não come. Não é que a pessoa ganhar o dinheiro dela, é trabalhando bastante. Mas vamos lá. Por que usa a palavra fezinha? Porque essa palavra
ela parece que assumiu uma conotação assim, de só se definir como um desejo muito grande, uma vontade muito grande. Mas a Escritura ela é de outros elementos, é importante. Por exemplo, quando Jesus acalma aquele mar e aquele vento agitado lá no mar da Galileia, ele estava junto dos seus discípulos, apóstolos, já tinham visto muitas coisas que Jesus fez naquela altura. Lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, você acha que vai passar. E aí então, os discípulos falam, agora Senhor, não te importa que pereçamos e tal. E Jesus então, uma palavra, um gesto faz cessar o vento e acalmar o mar e tal. E aí ele diz assim para eles, como é que não tendes fé? Você percebe? A fé ali, na definição de Jesus, não tem nada a ver com vontade muito grande. Com certeza eles queriam muito que aquela tempestade acabasse, se cessasse. Fé tem outros elementos. Na Escritura, a fé tem a ver com o seu objeto. E o objeto da fé é o conhecimento. Deixa eu explicar. Ali, naquele caso, Jesus censurou os discípulos porque eles não perceberam quem é que estava ali. Eles até disseram, quem é este? Até o vento e o mar vai cessar. A fé ela precisa, para que seja verdadeira e genuína, ser centrada na pessoa de Jesus Cristo. E sabe, meus irmãos, a gente vive uma crise cristológica muito grande no mundo evangélico hoje. As pessoas não sabem mais quem é Jesus. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Salvador, Messias, ungido, Deus perfeito, homem perfeito, o verbo eterno de Deus, completamente humano, homem que veio para tirar o pecado do mundo, conforme disse João Batista. É preciso conhecer Jesus. A fé, para que seja genuína, precisa estar centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Isso significa então que ele precisa ser pregado. Por isso que Paulo, quando foi lá para Corinto, diz que ele não fez fazer outra coisa senão a Cristo e este crucificado. Porque era preciso que, para que as pessoas tivessem fé verdadeira, Cristo fosse anunciado, sua pessoa e sua obra maravilhosa, a realidade que ele fez na cruz, a salvação que ele trouxe, isso é o Evangelho, afinal de contas, e que a fé das pessoas fosse totalmente firmada na pessoa e obra dele. Por isso ele censura os discípulos, porque eles ainda não entendiam quem ele era. E mais tarde ele vai, ele será laudatório com eles, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Alguns 2 anos depois daquele episódio, Pedro entendeu que o Espírito de Deus revelou isso para ele. E Jesus diz, bem-aventurado é Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que não foi revelado, mas do Pai que está no céu, com Deus Altíssimo. Deu a Pedro agora a noção de quem era Jesus, porque ele foi um daqueles que disse, quem é este que faz essas coisas todas? Agora quando Jesus mesmo pergunta, o que dizem os homens que são? Ah, eles dizem isso, e vocês? Tu és o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Essa confissão, agora ela está cheia de fé. Então você veja, fé precisa estar centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. É necessário. Aliás, a fé foi um elemento fundamental ali na reforma protestante. Nós aqui somos herdeiros da reforma, né? Estamos aí há 500 e poucos anos como legatários daquilo que Lutero fez lá. Dia 31 de outubro ele foi lá e entregou lá na porta da igreja do Castelo as 95 teses dele. Só que mais tarde, um ano depois disso, ele marcou do lado da Bíblia dele, lá em Romanos 1,17, só o Filho justificado. Só a fé justifica. Finalmente ele entendeu. Então, isso se tornou o centro da reforma protestante, que a justiça com a qual a gente é justificado, com a qual a gente pode chegar diante de Deus e chamar Deus de Pai, porque sem isso não dá, a gente não dá conta de chamar Deus de Pai. Com a qual a gente pode dizer, Deus é o meu Pai e eu faço parte da igreja dele, que nós precisamos de uma certa justiça para isso. Só que a gente não tem justiça. Não tem justiça. Não tem nada que a gente possa oferecer para Deus. Então a gente vai se requer a justiça de Cristo. E esta fé então foi ensinada por Lutero. A fé que é o meio de Deus para a nossa justificação. A fé que é centrada em Cristo. Mas a fé tem outros elementos importantes. Além de um objeto certo que envolve o conhecimento, o objeto é Cristo. Nós precisamos conhecê-lo. E nós precisamos também confiar nele. Precisamos crer que a mensagem de Cristo é verdadeira. Ali na UNB, talvez em algum curso de filosofia, a gente fala de Jesus como uma personagem histórica. Isso envolve algum conhecimento, algum reconhecimento de que ele realmente viveu. Mas isso ainda não implica confiança. A fé verdadeira vai implicar fidúcia, confiança. Ela precisa primeiro
desse elemento aí que uma vez chamava de notícia, que é conhecimento. Há um outro elemento que é chamado assensus, que é o assentimento, você reconhecer como veraz, como verdadeiro, tudo aquilo que é dito sobre Cristo na Escritura. E um terceiro aspecto da fé, que é a fidúcia, que é a confiança. Isso é fé. Você quer saber se tem fé? Então você precisa determinar se você conhece Cristo, se você crê em Cristo, se você confia em Cristo. Se você conhece, crê, confia sua vida, sua história, sua trajetória. Quer dizer, quem você era antes e quem você é agora, a sua identidade mesmo como ser humano, seus novos sonhos e projetos de vida, sua caminhada daqui para frente, tem Cristo como referencial. Isso é fidúcia. Isso é lançar a nossa vida completamente nas mãos dele. Não é só frequentar os cultos, aos domingos, e depois continuar vivendo a vida. Normalmente, tornar Cristo nossa referência. Hoje a gente pode ver um pouco mais sobre isso em Colossenses 3. Acho que essa passagem que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. Então você percebe? Eles tinham uma fé assim. Que envolvia conhecimento, que envolvia sentimento, que envolvia confiança. Paulo vai lembrar em outros lugares que isso não vem das pessoas, não é uma coisa que nasce da boa vontade delas, mas é dom de Deus. E diz isso em Efésios. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, aliás, seja jactancioso, né? Se glorifique nisso, se glorifique ao Senhor. Mas aqui ele vai dizer que além desta fé estar centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo, com confiança nele, é uma fé operosa. A palavra bem que ele usa aqui para operosa é ergon, que significa literalmente obras, que produz boas obras. Tiago vai lembrar lá no seu epístola que a fé sem obras é como? Morta. Então uma outra maneira de colocar isso é que estas boas obras, elas vão evidenciar a fé. Aliás, Tiago diz que as nossas obras, por meio delas, nós mostramos que temos fé verdadeira. E que nós não podemos alegar ter fé se esta fé não for ergon, se ela não for operosa. Então, a fé verdadeira, ela crê na mensagem certa, confia nela, nunca está só, está acompanhada de boas obras e produz frutos morais. Veja, Gálatas capítulo 5, verso 9, que fala de frutos do Espírito. Esta fé que foi colocada em Cristo vai produzir frutos morais, tornando-nos mais piedosos, tornando-nos mais santos, mais apartados de nós mesmos, do nosso velho eu, dos pecados, dos vícios, dos padrões ruins de comportamentos e abraçando uma nova identidade em Cristo, tendo a imagem de Cristo sendo refeita em nós. Mas ele prossegue. Ele vai dizer agora também que essa igreja tem um amor abnegado. O amor é o principal dos dons. É isso que ele diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, verso 13. Ele diz que o amor de tudo mais é o que vai ficar para sempre. Aliás, que bonita a descrição de amor que a gente tem em Deus Coríntios 13, não é mesmo? Nós somos alvo deste amor. O amor de Deus que agora nos capacita a amar. Paulo fala em outro lugar, em Efésios, da largura, da altura, do comprimento, da profundidade do amor de Cristo. Diz que é um amor tão grandioso que excede a nossa até capacidade de entender, de compreender, que excede todo o entendimento. Ele, inclusive, em outro lugar, você vai ver que esse amor de Cristo é tão forte que ele nos constrange. O apóstolo João fala do amor de Deus que nos dá o seu único filho. Este é o amor com o qual nós devemos amar uns aos outros. O amor pelo qual nós devemos ser caracterizados. Nós santos separados por Deus. A expressão do nosso amor a Deus se revela justamente no nosso amor pelo próximo. O sujeito que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, está com um problema na sua declaração. Porque a evidência desse amor a Deus se dá pelo amor ao próximo. E ali isso era muito real. Sabe? Significa que as pessoas se conheciam. E elas sabiam da história umas das outras, dos limites e fraquezas uns dos outros.
das virtudes uns dos outros, que elas se ajudavam mutuamente, caminhavam juntas, que sabiam das necessidades que as pessoas tinham. Este amor era um amor abnegado, assim que eu falei. 1 Coríntios 13, se não me engano, aqui no verso 7, vai falar que o amor não busca o seu próprio interesse. Eu não posso fazendo isso. E a ideia então de que ali você está engajado, envolvido em atender as necessidades do outro, não porque isso vai lhe trazer algum benefício. De fato, trará a satisfação e a alegria de servir ao próximo, mas é por causa da necessidade dele e do amor que você tem por ele que você então vai expressar este amor. Nesse texto aqui a gente fala desse amor evidente na igreja. Essa ideia de uns para com os outros é muito forte nas epístolas. Sabe? Isso era uma característica da igreja primitiva, lá no primeiro século. Uns aos outros. Tem uma coisa boa para a gente estudar como igreja, é a ideia de uns aos outros, exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros. Olha só, está lá em Colossenses, né? Suportar uns aos outros não tem a ver com a ideia que a gente tem de suportar hoje em dia, não. Hoje em dia suportar é tolerar, né? Suporta do lado, né? Suportar uns aos outros, a pessoa acha que é tolerar os outros, não. Suportar um ao outro, servir de suporte, servir de apoio. É isso que o texto está falando. Essa é a ideia de suportar. Servir de suporte uns aos outros. Não é muito difícil. É impossível, mas não é difícil. Deixa eu explicar. É impossível naturalmente para a gente fazer isso. Mas é difícil da gente entender que quando a graça de Deus opera, essas coisas se tornam realidade numa congregação. Quer dizer, não é uma doutrina complicada. Não. Paulo está falando com pessoas simples, muitos deles pagãos. Ele escreve essa epístola para eles, eles tinham de entender aquilo. Então ele não está ensinando uma teologia complicada para as pessoas. Está dizendo um beabá na vida cristã, em igreja. E ele está destacando que a igreja tinha isso. Tinha esse amor abnegado, de cuidado pelo outro. Lembra? Nós temos uma expressão de amor muito prática em Jesus. O que diz João 3,16? E Deus amou o mundo tal meio, e Deus o Filho. Você percebe? O amor de Deus, ele se materializa, ele se encarna, ele se concretiza. Não é uma coisa assim, etérea, não é aquela coisa assim abstrata, não é que ninguém sabe exatamente o que é. Tem gente que é muito filosófica sobre o amor, para explicar e tal. O amor de Deus é algo tal que ele se concretiza, em realidade mesmo. Ele deu o seu Filho, ele ama tanto que ele deu, ele fez algo para salvar pessoas, para tornar essas pessoas agora filhos dele, tornar essas pessoas família dele, de Deus. E para isso ele precisou fazer algo difícil, abnegado, que é dar o seu próprio filho. Então nós precisamos ser lembrados que Deus deu o seu filho para que fosse morto. E você vê que dá conta disso, né? Nós evidenciamos nosso amor quando nós fazemos o mesmo. Os Tessalonicenses entendiam bem essa ideia de amor altruísta. Porque quando o Evangelho chegou na cidade, isso causou um tumulto muito grande. O texto vai falar que Jason, que era um dos líderes que recebeu Paulo na sua casa, foi preso. E aí alguém do texto teve que ter de pagar a fiança. Não sair da cadeia. Alguém foi lá e pagou a fiança dele. O amor precisava ser uma coisa concreta, ativa. Porque as pessoas realmente estavam passando aflições graves, eles bem, ele e tal. Precisavam alguém agir assim. E finalmente, irmãos, ele fala de esperança. Outro dom que está naquela galeria dos dons preciosos, dos excelentes dons. Ele diz que a esperança deles era firme. Você quem aqui conhece a obra O Peregrino? O Peregrino é uma obra de John Bunyan. Quem não leu, recomendo que leia. Tem 400 e poucos anos. Mas é um livro que é super atual. Ele conta a história de cristão da sua jornada até a cidade celestial. E um dos principais companheiros de cristão na sua jornada, uma jornada cheia de perigos e lutas, mas ele teve muitos companheiros. O principal companheiro dele, que o confortou, inclusive quando ele perdeu o fiel, foi martirizado na Feira das Verdades, era chamado Esperança. Era o que sustentou o cristão ao longo do seu caminho todo. Esperança foi com o cristão até o dia que chegou naquele rio que não tem ponte.
Aquele grupo que levaria para junto do Pai. Até a hora que ele contemplou a cidade celestial, a esperança estava lá dele. Esperança na vida cristã tem que ser assim. Não é uma nota de rodapé. Esperança deve caracterizar a vida do cristão. Aliás, é com base na esperança que Paulo, conforme disse agora há pouco, chama para as pessoas se alegrarem, mesmo no meio das lutas. Alegrai-vos, alegrai-vos. Dá para ser alegre por causa da esperança. No capítulo 4 eu tinha falado que Jesus fez da volta de Cristo triunfante. E isso então deve produzir alegria genuína. De modo que as pessoas até estranham, né? Como se ele pode viver alegre com tantas lutas, problemas no Brasil? Tantos, a gente pode ter tendência a ficar cínico aqueles países. Dá vontade às vezes. Tanto desmame, tanta gente corrupta aí à frente dos governos. Tal. Vocês moram aqui na cidade satélite, aí, por perto aí do centro do poder, né, onde tem gente lá muito má, né? Gente que é corrupta mesmo. Gente que está aí escapando ali, no país, que está desviando recursos, né? A gente está fazendo mau governo, má gestão. Esse tipo de coisa que a gente vê debaixo do nariz da gente deixa a gente chateado, né? Deixa a gente assim, às vezes um pouco cínico. E, claro, não é errado a gente se indignar com o mal feito. João Batista não fez isso, né? Ele viu o governante fazendo coisa errada e foi lá e disse para ele: o que você está fazendo, não pode fazer, não é mesmo? Quando ele censurou Herodes porque ele dormiu com a mulher do seu marido. Então, nós devemos sim nos indignar com as coisas erradas, com a injustiça, com o mal feito. Mas nós temos esperança, e isso deve produzir em nós uma alegria genuína, verdadeira, santa, que nos diferencia do resto das pessoas que não têm esperança. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não tem esperança é o mais miserável dos homens. Se Cristo não ressuscitou e milagre pelas coisas que ele fez, nós somos os mais miseráveis dos homens. Aí você pode seguir aquela filosofia, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se não tem ressurreição, se não tem defesa, se não tem aquelas coisas que Deus promete, então a gente é os mais infelizes. Mas se tem, nós podemos alegrar aqui nessa nova eternidade. E essa alegria genuína que deve caracterizar a vida do cristão é alguma coisa tão envolvente que afeta as pessoas lá fora. Por meio do mal. Alguns vão se zangar com isso e outros vão ficar curiosos. E pela graça de Deus pode ser um meio de nós alcançarmos mais gente com o Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa esperança que Jesus ensina isso. Na oração que ele ensina para os seus discípulos, né? Ele diz: venha o teu reino. Aí, um clamor de esperança. Há aquele senso de que nós não estamos aqui perdidos neste mundo perigoso, cheio de corrupção. Mas é verdade que esse mundo já é maligno, né? Mas nós antecipamos alegremente, com firmeza, a vinda do reino de Deus. Tanto que assim oramos. Claro, que está no céu, está começando. Isso já tem dado o pão de cada dia. Mas vem o teu reino. Que o teu reino venha, que o Senhor Jesus volte, que Ele estabeleça finalmente o reino final e estabeleça o seu trono e reinar para todo sempre. Como a gente vê lá em Mateus capítulo 6, verso 9. Então essa igreja aqui, lá em Tessalônica, uma igreja nova, tinha uma esperança firme, segura, era a volta de Jesus. Talvez era a segurança mais firme que eles tinham. Um senso de expectativa pela volta de Jesus, uma confiança nas promessas de que Ele voltaria. Isso deve ser algo vivo na nossa vida. Vivo. Quanto nós pensamos diariamente na volta de Cristo? Na verdade, que Ele já veio e que isto é uma garantia de que Ele voltará. Às vezes no dia a dia, no corre-corre, né, nos nossos afazeres diários, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja em tudo mais, a gente tem pouco tempo para pensar na realidade de que o Senhor volta. Isso precisa estar diante da face da gente. Porque essa fé operosa, esse amor abnegado, essa esperança firme, é o que nos abre e para os irmãos. Para viver de modo piedoso nessa vida. Paulo vai fazer essa advertência aos Tessalonicenses lá no capítulo 4. Ele vai lembrar que, porque eles têm essa esperança, eles devem vigiar, eles devem cuidar para que não caiam de novo em contradições,
sabe, em comportamentos impróprios ao cristão. Ele vai, inclusive, qualificar alguns desses comportamentos lá em capítulo 4 mesmo, dizendo, olha, abandonar a prostituição, sabe, abandonar a lascívia, trabalhe direitinho com os próprios mãos, vem direito de fora, não faça vergonha. Então ele está chamando aqui as pessoas para um novo padrão, uma nova identidade, com base na esperança que tem de que Jesus volta, ele diz, ele volta com um padrão abundante. Está citando as próprias palavras do Senhor Jesus aqui, no capítulo 4. Acho que o nosso tempo está terminando, mas ainda tem um tempinho, né? Tem? Porque ainda tem alguma coisa aqui para trabalhar com vocês nesse primeiro capítulo. Mas a gente pode continuar mais adiante. Acho que eu vou conseguir um pouco mais. Tá bom. Então, você veja só, na igreja que é afirmada em Deus, em Cristo Jesus, precisa ter esses três elementos: fé, esperança e amor. Nós temos essas coisas. Podemos dizer que nós, como igreja, temos realmente expressado essa fé genuína em Cristo. Temos a esperança das promessas dele se concretizando, de modo que isso molda o que a gente faz todos os dias. Lembra? O Papa vai dizer, é porque ele volta um dia. Nós devemos estar prontos, preparados, vigiando, orando, aguardando. Isso significa, então, que enquanto nós estamos aí nessa peregrinação deste mundo, aguardando o cumprimento dessas promessas de Cristo, devemos viver vidas santas, apartadas do nosso velho eu, daqueles padrões de comportamento que nós tínhamos antes, e agora renovados segundo a imagem de Cristo. E isso se evidenciará pelo amor que a gente tem uns pelos outros, pelo cuidado intencional que a gente tem. Cuidado intencional significa, às vezes, a gente, mesmo quando não quer, ou quando está embaraçado, quando tem vergonha, né, chegar naquela pessoa e falar assim, bom, eu posso orar por você? O que você está passando? Você está lutando por alguma coisa? Às vezes a pessoa está lutando por algum pecado, às vezes ela está lutando por algum tipo de frustração, às vezes ela está lutando por algum tipo de problema familiar, às vezes ela está lutando por falta de recursos. O que você pode fazer em amor para auxiliar o seu irmão? Isso é vida piedosa. Não é apenas a gente deixar certas coisas de lado, mas é fazer coisas novas que envolvem certas virtudes que só Deus coloca na vida da gente. Então o amor negado, ele vai ser assim. Ele vai envolver esse interesse intencional, real, verdadeiro pela vida uns dos outros. Nós somos chamados a isso. Porque essa era uma qualidade que essa igreja tinha. Mas é um exemplo para nós, hoje. Na nossa pequena congregação aqui. E em todos os lugares onde as pessoas se reúnem em Cristo Jesus. E ele tem isso sobre nós. Mas então vamos prosseguir um pouco mais. Pessoal? Ainda mais. O apóstolo Paulo vai lembrar aqui dessa igreja que o Evangelho é o meio de Deus para a salvação das pessoas. Ele fala de um Evangelho que veio com dinamis, é a palavra inglesa, com poder. Essa palavra poder, aliás, que ele usa lá em Romanos também, no 18. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a vida que crê. Ora, ele diz assim, né, só para citar o texto todo, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o dinamis, é o poder de Deus para a salvação de toda a vida que crê. Sabe, essa palavra poder aí é a mesma palavra que é empregada na Escritura para falar do poder que Deus entrega para criar os céus e a terra do nada. Para pensar nisso? Poder de criação de Deus e de sustentação do universo, do cosmos, tudo que existe por aí. É o poder que Deus entrega no Evangelho para a salvação daquele que crê em Cristo. Percebe qual é a mensagem do Evangelho poderosíssima? Ele vai falar isso aqui. O Evangelho não chegou só por meio de palavra, mas chegou por poder. Um poder tal que transforma mentes, transforma corações, transforma vidas, transforma pessoas. Você não deixa de ser quem você é. Você tem a sua personalidade, a sua história, seus pais, seus familiares. Tudo isso, em alguma medida, contribui para formar ali a sua personalidade, né? O ambiente que você nasceu, a família que você está, né?
o lugar onde você nasceu, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, as coisas que você gosta de comer, as coisas que você não gosta, isso não muda. Uma transformação lá na alma da gente, que muda o caráter, que muda os nossos afetos. Os nossos afetos agora, as nossas emoções, nossa mente, razão, agora é voltada para Cristo, que passa a ser o referencial de tudo que a gente faz. Então você não deixa de ser quem você é em um sentido, mas você deixa completamente de ser quem você é em um outro sentido, entende? É isso que acontece. O Evangelho, ele é poderoso e transformador. E Paulo então vai lembrar aqui nesses versos 4 e 5 que é este Evangelho transformador que Deus usa para mudar a vida de pessoas. Esse Evangelho é poderoso que Deus usa para transformar a vida de pessoas. Ele vai dizer que estes dons divinos, a fé, a esperança, o amor, a fé que é poderosa, um amor que é abnegado, uma esperança profunda, as coisas que vêm de Deus, isso se tornou uma realidade para eles, porque não era. Não viu assim. Mas se tornou uma realidade para eles porque chegou para o Evangelho ali. O Evangelho poderoso que muda a mente dos corações. Então ele lembra que nessas virtudes se reconhece a eleição deles. Olha o que ele diz aqui. Reconhecendo no verso 4, amados de Deus, porque um dia Deus os amou, Deus os quis, Deus resolveu amá-los. A sua eleição. A palavra eleição aqui em hoje, a palavra causa tanta confusão aí nas leis evangélicas, que a gente quer repetir essa palavra. A palavra bíblica, às vezes machuca o coração do homem mais ensimismado, que é todo o poder de decisão na mão dele. Mas aqui esse texto sempre vive a Bíblia. De Deus. De Deus em escolher amar o povo. Escolhe amar o povo. Sempre o povo não tem nada para dar a ele. Aqui ele olhou para algumas pessoas e disse: isso aí vai ser tudo. Isso aí vai ser isso. Esse aí vai gostar de mim. E olha para as pessoas e vê pecado. Lembra, Deus não pode conviver com o pecado. Ele é santíssimo, ele é justíssimo, ele é boníssimo, ele é amantíssimo. Tudo nele é superativo, perfeito. Não dá conta de viver com o pecado. Ele é um meio de trazer as pessoas para junto dele agora. Ele as amou. Ele põe a justiça do filho dele nessas pessoas. Não vai ter nada que me julgue as pessoas, nem que antecipou a fé delas. Porque a fé deles é um bom cuidado. Esse fruto do amor de Deus, um amor tão grande. Antes de Deus ter criado o mundo, ele soberanamente amou os pecadores. Segundo a linguagem bíblica, o bem clássico, Efésios capítulo 1, 3 a 5 diz isso. Lá no seu próprio corpo, Deus, o Filho, veio e morreu pelos pecados daquele por quem amou. Quando as pessoas se convertem, então, é porque o Espírito Santo trabalha com esse decreto de Deus lá do passado, com a morte do Filho, que se deu na história, e aplica essa obra de redenção para a vida daquele que Deus quis amar os eleitos dele. E ele diz então que as pessoas se converteram. Se converteram dos seus velhos caminhos. Essa palavra conversão aqui é a ideia de voltar atrás, de retornar, uma mudança de direção mesmo. Na Escritura, a palavra conversão é usada para indicar que alguma coisa acontece quando chega essa poderosa mensagem do Evangelho na vida de alguém. Quando o Evangelho chega com o poder do Espírito, há uma mudança. Há uma conversão, uma mudança de direção, de caminho. Nós andávamos aí como antes, como cegos, andando na direção de um abismo. Mas agora,
nossos olhos foram abertos, o coração nosso foi regenerado, nós somos habilitados a poder, respondemos a esse evangelho com fé e mudamos agora a nossa sorte, nosso destino, nosso caminho, nossa jornada ganha todo um significado novo. É isso que o apóstolo Paulo está lembrando aos Tessalonicenses aqui. Diz que eles se converteram dos ídolos para o Deus verdadeiro, verso 9, para servir o Deus vivo verdadeiro. Há uma ideia de contraste, sabe? Sai das trevas e vai para a luz. Sai da escravidão, vai para a liberdade em Cristo, ou para a escravidão em Cristo. Sai da morte e vai para a vida. Sai da idolatria e vai para o único Deus verdadeiro. Sai do pecado e vai para a santidade. Sai da perdição e vai para a salvação. Isso tudo está implícito na noção de conversão que Paulo ensina aqui aos Tessalonicenses, no verso 9. Se isso não é realidade na vida de uma pessoa, se não houve uma transformação como essa, é porque o Evangelho não atuou com poder. Você tem que ter chegado em palavras. Você tem que a pessoa até esteja de alguma forma convencida de que ela crê no Evangelho. Mas se não há essa transformação real, que muda a vida da pessoa e o destino dela, conforme aconteceu com esses homens aqui, mulheres, entende? O ambiente religioso do Novo Testamento era terrível. Os pagãos eram pagãos para valer mesmo, não era brincadeira não. As pessoas, elas interpretavam aqueles templos que tinham aquelas imagens e elas, como a gente viu até, alguns faziam sacrifícios que eram navegados para demônios, até seus filhos. Praticavam imoralidade, orgias nesses ambientes. Era assim que eles viviam a sua vida. O ambiente religioso delas era um ambiente pesado, era pesado. Era marjaneiro, era crendices, era misticismo, era esse tipo de coisa. O ambiente idólatra, pagão, lá da Grécia, de Roma, do Império, era um ambiente pesado. Paulo está dizendo, vocês abandonaram essas coisas e foram para o Deus verdadeiro. Abandonaram essas coisas e o que elas representam também na vida delas. Isso é a verdadeira conversão. Então, para que haja conversão, é preciso que haja mudança de direção, mudança de vida, mudança de valores, dos afetos, dos propósitos, dos caminhos, dos sonhos até da gente, das aspirações, dos alvos, da conduta, do pensamento, dos hábitos, das palavras, das práticas, das escolhas. Não é guinada, é 180 graus, uma mudança completa, é abandonar tudo. Jesus diz, aquele que quer seguir após mim, tome todo dia a sua, sabe, a cruz, no primeiro século, é um objeto escandaloso, vocês não entendem. Hoje a gente usa como uma dor, não há nada de errado nisso, não vejo nada de errado. Nós colocamos uma cruz na porta da igreja porque isso nos lembra nossa origem, né? É um símbolo da nossa fé. Bem, mas aquele tempo não era assim. A cruz era uma coisa nojenta, asquerosa, porque ela representava o tipo de morte e de tortura mais terrível que existia naqueles tempos. A pessoa chegava a ficar 3 dias crucificada. Ela morria por asfixia. Todos os homens eram crucificados nus, inclusive Jesus Cristo, a propósito. Essa imagem dele, que as pinturas renascentistas fazem assim, de um modo mais pudico, não representa a realidade. Os homens e mulheres eram crucificados nus, colocados nas estradas para que as pessoas vissem e escarnecessem delas. E com Cristo aconteceu isso. Então, quando ele fala um cidadão do primeiro século, lá na Palestina, tome a sua cruz, ele está falando de uma coisa escandalosa. Você quer ter noção do que é a escândalo da cruz? Imagina você entrar numa igreja e ver uma fresco na parede com aquele avião batendo nas torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Ou com aqueles mortos sendo decapitados lá pelo Estado Islâmico. Isso não vai te causar aquele impacto, aquela obediência? Nossa, o que é isso, né? Você chega, por exemplo, na igreja
e ver as imagens de Auschwitz, aquele campo de concentração polonês em que os judeus foram massacrados pelos nazistas. Que são imagens fortes. A gente repudia essas imagens mesmo. Muito bem. Quando Jesus fala de cruz, a imagem que vinha para aqueles cidadãos que ouviram isso era esta, de repúdio, uma coisa assim terrível. E ele diz assim para as pessoas: é preciso tomar a cruz cada dia. Então, quem acha que a cruz, quando Jesus está falando isso, minha cruz é minha sogra, minha cruz é minha dor de pé, minha cruz não. A cruz é um instrumento de morte, de tortura. Jesus está dizendo, então, é super escandaloso e super contra-intuitivo. Ele está dizendo, toma aquele instrumento que representa a morte e segue. Então há um aspecto na conversão em que você morre para si mesmo, para o seu velho eu, para esses padrões pecaminosos que caracterizam a nossa vida todos os dias. Está disposto a morrer todos os dias. Como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, é crucificado. Eu estou crucificado com Cristo. Os meus pecados estão crucificados com Cristo. Cruz é isso. E por outro lado, se de um lado a gente mata o velho eu, do outro a gente se refaz como um novo homem, uma mulher em Cristo, vivendo uma vida de liberdade. É isso que ele chama de fazer. De um lado abandona os pecados, de outro me segue. Seguir a Cristo significa incorporar suas virtudes, seus valores, sua pessoa, que é o que fez. É isso que nós somos chamados a fazer. E Paulo está lembrando que essa verdade acontece quando o Evangelho chega com poder transformador ali na vida daquelas pessoas. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui para as pessoas que quem traz a conversão é o Espírito de Deus, o Evangelho poderoso do Espírito, que no meio da conversão, da pregação desse Evangelho da palavra, e esta palavra pregada é o Evangelho de salvação. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O nosso segundo ponto aqui não é que só o Evangelho, só as boas novas de salvação é que pode mudar o coração peregrino, o coração duro, do pecador e transformá-lo. Só o Evangelho, que o Evangelho é poderoso, a palavra que Deus usa para referenciar essa criação dos céus e da terra. Só isso é que pode trazer uma mudança genuína, verdadeira, na experiência do cristão. Pergunta: é isso a nossa própria experiência? Nós podemos dizer que já temos realmente provado e visto que Deus é bom, conforme o apóstolo Pedro fala, fazendo inclusive citação do Salmo 24. Nós somos chamados a experimentar esse poder do Evangelho. Um poder tão grande, que muda todos os nossos afetos de direção. Na direção de Deus agora. Se esse Evangelho não chegou com poder transformador, a gente está na igreja por tradição, porque os nossos pais, os nossos filhos estão, porque a gente gosta das pessoas, porque a gente gosta do pastor. São coisas todas boas, tá? Mas nada disso deve motivar a gente a estar um pouco de você, não for o Evangelho transformador. Você percebe? Aqui, ó, para que a gente possa ter uma verdadeira piedade, esse tipo o Evangelho transformador. Eu não gosto muito quando as pessoas falam que tem que viver o Evangelho. A gente tem que viver a vida cristã, tem que viver a lei de Deus. O Evangelho é uma mensagem. Uma mensagem que basicamente diz assim: sabe que a palavra Evangelho significa boas novas. Inclusive é usada fora dos contextos bíblicos também. Usada nos contextos. Uma boa notícia. O que é a boa notícia? A boa notícia significa que a coisa estava ruim, precisava de uma boa notícia. A coisa bonita que nós estávamos alienados, separados de Deus por causa de pecados e delitos, que nós éramos merecedores da morte e condenação eterna, mas agora a boa notícia é que Deus nos voltou a salvar pecadores, e para isso Ele mandou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Esta é a boa notícia, isso é o Evangelho. Não é nada muito difícil também da gente entender, não é nem um bicho de sete cabeças. Qualquer um de nós aqui deve ser capaz de pronunciar o que é o Evangelho. É a salvação que Deus traz em Cristo. É a ideia de que nós estamos perdidos em pecados e delitos e precisamos de Cristo. Precisamos colocar nossa fé nele. Isso que é o Evangelho. É simples. E é tão simples que uma criança pode entender. Mas é tão difícil que só com o Espírito de Deus isso pode acontecer na vida da gente. E é esse Evangelho, então, quando acontece na vida da gente, que vai nos colocar junto do povo de Deus, que vai produzir essas virtudes agora de fé, esperança, de amor. Isso significa uma vida de verdade.
Tem mais para ver aqui na atenção. Eu acho que nós temos foi. Hein? Deus o dia. Que horas são? 11 horas. Então, a gente faz assim. Vocês ficarem cansados de vir aqui. À noite a gente volta aqui, eu concluo esse texto. E ainda tem uma passagem de Colossenses que eu quero falar com vocês, passagem amanhã. Deus abençoe vocês. Um prazer mais uma vez poder receber meus irmãos. Que a graça de Jesus Cristo seja constante. Tem uma palavra de oração. Senhor Jesus, te louvamos pelo teu evangelho que nos convidou. Te louvamos porque é Ele que muda as nossas vidas, a nossa sorte, a nossa vida. Pedimos que o teu Espírito seja conosco, nos ajude, Senhor, a caminhar essa vida cheia de perigos, de lutas contra o pecado, contra o mal. Protegidos pelo Evangelho, piedosos, para que em Ti sejamos mais unidos e em nossas vidas o nome do Senhor seja honrado e glorificado nesta terra. Faz-nos, Senhor, salvo, desde a cruz deste mundo, para a glória do Senhor mesmo.